Oi, meus queridos, como vocês estão? Espero que muito bem. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre transformações que acontecem o tempo todo no seu corpo, na sua cabeça, na minha, na de todo mundo e também no universo à nossa volta, né? Tudo está o tempo todo se transformando. Eu quero conversar com vocês sobre dois tipos muito especiais de transformações, as transformações físicas e as transformações químicas. Tá vendo esse papel aqui? Eu posso rasgar ele. Rasguei. Separei ele em 2 pedaços, mas ele continua sendo papel, certo? Isso foi uma transformação física, continua sendo papel, continua sendo feito pelas mesmas moléculas. A diferença é que eu tenho menos moléculas de cada lado agora, né? Separei um pouco elas. Eu posso rasgar mais vezes e vai continuar sendo papel. Todavia, se eu queimar esse pedacinho de papel, aí acontece uma coisa diferente. Aí eu não tenho mais papel. Aí as moléculas vão se transformar, vão formar novas coisas, novas moléculas vão surgir. Então, esse tipo de transformação é uma transformação química. Esse tipo de transformação onde novas moléculas são formadas. E quando eu simplesmente rasgo o papel e eu não formei novas moléculas, eu tenho uma transformação física. Poderia também acontecer de amassar o papel, né? Amassa o papel. Mudou a aparência, mas não mudou a composição. Feito. Vamos pegar agora aqui, ó. Vamos fazer uma transformação química. Consegui um isqueiro. Transformação química talvez mais incrível da história da humanidade. O fogo. É lindo, né? Você já entendeu que a diferença entre uma transformação física e química é que na transformação física acontece uma mudança apenas na aparência da matéria e numa transformação química acontece uma mudança na composição da matéria. Novas substâncias são formadas nesse tipo de transformação. Mas muito bem! Como é que você vai saber se uma nova molécula foi formada, se não dá pra ver molécula? Você fez essa pergunta? Pois muito bem. A gente pode fazer isso usando técnicas e experimentos em um laboratório. Analisamos o material que a gente tem no começo, identificamos que substâncias tem ali, depois fazemos uma nova análise no material que temos no final. E aí descobrimos que substâncias tem nesse material que temos no final. Essa é uma maneira. Mas também a gente pode seguir algumas pistas usando os nossos sentidos, usando a nossa visão, o nosso olfato e até o nosso paladar para saber se aconteceu ou não uma transformação química. E eu vou contar que pistas são essas agora. Mudança de cheiro, mudança de cor, mudança de gosto, produção de luz e calor, como no caso do fogo, produção de fumaça, produção de bolhas de gás. Tudo isso são indicativos, são alguns indicativos de que aconteceu uma transformação química. Essas são algumas pistas, mas não quer dizer que em toda transformação química essas coisas vão acontecer. Eu posso ter uma transformação química e não ter nenhum desses indicativos, mas mesmo assim a transformação química aconteceu. E aí, nesse caso, para a gente ter certeza, é necessário fazer análises de laboratório. A última coisa que eu quero chamar a atenção de vocês é em relação às mudanças de estado físico. Vamos pensar na água. A gente pode ter ela no estado sólido, no estado líquido e no estado gasoso. Se eu pego um pedaço de gelo, tiro do congelador, deixo a temperatura ambiente e ele derrete, teve uma grande mudança na aparência, mas essa mudança é apenas física. Passou do sólido para o líquido, mas as substâncias que compunham a pedrinha de gelo não mudaram, continuam sendo as mesmas. Se eu colocar num recipiente e aquecer essa água líquida, ela vai ferver e vai se transformar em gás, né? É uma mudança física também. Apenas aconteceu mudança de estado físico, mas não teve mudança nas moléculas. Continua sendo tudo H2O, tá certo? Chama atenção para mais uma coisinha. Quando a gente ferve água numa panela, produz bolhas, né? Produz um monte de bolha. E eu falei agora há pouco de que a produção de bolhas de gás é um indicativo de que aconteceu uma transformação química. Mas nem sempre.
quando a gente ferve água, claro que vai formar bolha, porque eu estou passando a água do estado líquido para o estado gasoso. Mas essas bolhas que estão sendo formadas são bolhas de água, simplesmente. Não são bolhas de uma nova substância. Tá certo? Agora, vamos pensar num outro caso. Se eu pego uma garrafinha de suco, abro, bebo um pouco, deixo pela metade a garrafinha e deixo aberta em cima da pia. Depois de alguns dias pode acontecer de surgir bolhas ali. Mas eu não esquentei, não são bolhas que estão surgindo porque eu coloquei numa panela esse suco para ferver. São bolhas que surgiram espontaneamente ali à temperatura ambiente. Nesse caso, essas bolhas são um indicativo de que aconteceu uma transformação química. Provavelmente, esse suco está começando a fermentar e estragar. E se a gente cheirar, eu arrisco dizer que vai estar com um cheiro ruim também, porque está estragando. É isso então? Espero ter ajudado, espero não ter falado rápido demais. Esse é meu jeito. Às vezes eu acabo ficando tão animada com as coisas que eu quero falar e falo um pouco rápido. Se é esse o caso, você pode tentar diminuir a velocidade de reprodução do vídeo. Mas de todo modo eu vou seguir tentando falar com um pouco mais de calma e conter a minha alegria de conversar com vocês. Continue estudando.